Salve, salve a todos, um grande abraço para todos vocês, uma ótima tarde para todos. Bruno aqui do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. E como eu disse, o Vasco é notícia o tempo inteiro. Inclusive a gente vai falar muito sobre a questão aí de cobrança de determinadas pessoas que apoiaram a 777 e hoje o Pedrinho teve que se deparar com um caixa totalmente zerado, muito por conta da 77 ter tirado todo o dinheiro, o capital de giro e principalmente todos os aportes em relação à questão até mesmo da própria assinatura do contrato da marca esportiva da casa de aposta Betfair. Mas isso e muito mais a gente vai estar falando aqui dentro do nosso vídeo, então conta com a participação para você assistir esse vídeo do início até o fim e dar aquela moral de sempre, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e principalmente ativar o sino de notificações para receber as próximas novidades aqui do canal Giro Vascaíno. Vamos lá, vamos começar a falar muito sobre a questão aí, principalmente em relação a essa situação. O Pedrinho havia conseguido uma liminar na justiça que deu e concedeu a questão de ele poder ter o direito de controlar as ações do futebol. Aparentemente, hoje o associativo tem 69% do controle do futebol, em comparativo a 777 tem 31%. E ele deixou bem claro em relação a coletiva de imprensa que caso o associativo tenha esse controle, que iria honrar com os compromissos e havia declarado que em reunião com a 77 Partners haveria um dinheiro de capital de giro, onde eles pudessem automaticamente poder honrar com os compromissos, tanto com os salários de imagem, salário de jogadores e funcionários em dia e compromissos com a questão do dia a dia do clube e principalmente em questão de comissão de empresário, coisa que a 77 não havia pagado de jeito algum. Pasmem, acabou essa narrativa de salários em dia. Sabe por quê? Porque simplesmente a 77 Partners deixou o caixa totalmente zerado. É isso mesmo. Existe o caixa totalmente zerado. Aparentemente a 77 antes mesmo já imaginava que o Pedrinho iria fazer esse movimento, raspou o caixa deixando ele zerado e aparentemente o que a gente já previa, que a gente falava muito em live, pode ter acontecido após a assinatura desse contrato da casa de apostas esportivos, a Betfair. No entanto, que eles podem muito bem ter aproveitado um dinheiro adiantado pela própria empresa de casa de apostas e ter pegado um dinheiro. Então, hoje o Pedrinho vai ter que conviver principalmente em relação a vai ter que fazer movimentos financeiros para poder honrar com os compromissos, como ele próprio declarou que iria fazer caso não houvesse dinheiro em caixa, e é exatamente isso que não vai ter. E ao mesmo tempo, essa foi uma grande narrativa de três pessoas que estão aí na capa, em referência principalmente em relação a 77. Um deles é o Zé Colmeia, que usava um bonezinho 77 I Love You e automaticamente falava que essa empresa ela mudaria o patamar, o nível do futebol do Vasco. Realmente mudou o nível, mudou para pior, mudou muito para pior. No entanto, que ele colocava-se sempre que ia vir cereja do bolo, ia vir grandes contratações. Cadê as grandes contratações? Não houve absolutamente nada. Contratou o jogador Payet no desespero de mercado porque estava lutando para não cair após um primeiro turno tenebroso com 9 pontos a comando do Barbieri. Trouxe o Ramon Dias com seu filho após ele ter saído do mundo árabe. Ramon Dias, naquela época, ofereceu jogadores de nome como Coedjá e a 77 simplesmente barrou porque o projeto esportivo dela é pegar jovens jogadores para colocar no seu clube e ter moeda de troca, principalmente faturar numa possível venda. E agora, esse excelentíssimo Zé Colmeia, ele agora fala que o Vasco voltou após o associativo ter retomado as ações da SAF, aparentemente que lá atrás havia criticado
o presidente Pedrinho após ele ter retirado Zé Colmeia das campanhas que ele próprio estava fazendo em relação à reforma da sede náutica. É mais um que apoiou o errado, apoiou a empresa que não tinha projeto esportivo e principalmente não sabia de absolutamente nada. Uma empresa totalmente obscura que está acontecendo hoje dentro do Vasco. Outra pessoa, outra figura ilustre que está aí na capa, que tem que ser muito questionada, é o nosso excelentíssimo Jorge Salgado, que na época foi o presidente que sacramentou a venda, a constituição, o clube associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, transformar o Vasco em SAF. Além disso, foi ele mesmo que foi lá em Miami fazer toda a reunião da 77. E pasmem, com toda a situação que o Salgado passou o pano para essa empresa americana no ano passado, havia-se um aporte a ser feito em setembro, eles atrasaram e muito das situações que o Salgado iria ser cobrado não aconteceu. E aparentemente eu queria entender a lógica que Jorge Salgado conseguiu ficar no seu mandato 2 anos seguidos na Série B para destruir o futebol para implementar uma SAF. Aparentemente ele implementou a SAF, não teve a total gabarito para poder pesquisar, deixou na mão da XP Investimentos, da KPMG para fazer esse controle de leitura de empresa. Aí você vê, só apenas a 777 Partners interessada no engajamento que a torcida tem para a relação ao Vasco. O Grupo City não havia interesse. É lógico que não havia interesse. Por quê? Porque teria que pagar comissões a determinadas pessoas. Então por isso que o Grupo City, que é um grupo sério, não entraria nessa barca furada. E aí você vai ver todo o cenário sendo desenhado, aparentemente como o ano passado, Salgado e principalmente Osório se desligaram do conselho da SAF sem dar autonomia, sem falar algo ou sem tentar argumentar por qualquer tipo de situação. Então você vê o notório como é a bagunça. E o terceiro que está aí na capa é o nosso menino Play, Júlio Brandt, um candidato que havia brigado e muito na época em 2017 e agora aparentemente, vamos dizer assim, tenta se desligar da chapa hoje do Pedrinho, mas ao mesmo tempo fica ligado à chapa do Pedrinho. Disse num podcast que era benéfico à empresa 77 Partners para o Vasco e principalmente colocou os pontos que, caso o Vasco não tivesse essa empresa, poderia ir à falência. Realmente, Júlio Brandt, realmente vai à falência. Quem vai à falência é 77. E se não fosse talvez a ação do Pedrinho, juntamente com o Salomão e o seu VP jurídico, talvez os bens que o Vasco construiu por muitos e muitos anos poderiam ir para ralo. Até porque os bens, as contas bancárias da 77 são bloqueadas por conta dessas ações inúmeras que existem na corte arbitral, principalmente da justiça americana. Então são apenas relatos de pessoas que apoiaram o errado e não têm a cara de pau de chegar e falar que errou, que se desculpe e principalmente tome uma atitude para rever os seus conhecimentos. Mas é preferível mudar o discurso, fazer outras narrativas para tentar justificar o injustificável. Então, esse é apenas nosso vídeo e agora não tem mais aquele discurso de salários em dia, até porque agora o Pedrinho vai ter que rebolar nos 30 para poder arcar com os salários, o vencimento do dia 5 do próximo mês. Esse é o nosso vídeo do canal Giro Vascaíno. Conto com a sua participação para você assistir esse vídeo do início até o fim e dar aquela moral de sempre que a gente pede a vocês. Deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações e compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas. E principalmente, aqui embaixo tem o seu comentário. Deixe o seu comentário, tudo que a gente falou aqui dentro do nosso vídeo. Um grande abraço para vocês, tamo junto. Às 6 horas estaremos aqui no canal Giro Vascaíno com live
para a gente debater muito sobre as notícias que vem pipocando sobre a 77 Partners e o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama.